Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Bem, meu amigo, eu queria meditar com vocês aqui, quero pedir perdão ontem, eu tive que viajar e fiz uma viagem de bate-volta aqui no interior e cheguei muito cansado. Minha filha ainda teve que ir com aniversário de 15 anos à noite. Eu realmente ontem eu fiquei sem poder gravar ontem. Mas aqui meditando na palavra do Senhor, hoje agora pela manhã, né, aqui no livro de Lucas, capítulo 20, versículo de número 37 e 38. Eu quero falar para vocês hoje sobre Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele vivem todos. Meus amigos, aqui Jesus está falando sobre a ressurreição, sobre a vida após a morte. Havia, na época, um embate muito grande entre a seita, né, que eram praticamente partidos políticos da época, dos fariseus. E os fariseus, eles não criam na ressurreição, eles não criam na vida após a morte. Eles criam que está aqui, acabou, morreu, tchau. E aqui Jesus, entre um dos muitos embates que o Senhor teve com os fariseus, Jesus ele traz algo muito prático, relatando lá para a passagem de Êxodo 3, eu não lembro se é 18, 20, eu não estou aqui lembrado, mas que o Senhor, Moisés, ele conversa com Deus. Deus se mostra para Moisés através da sarça ardente, ao qual o Senhor diz para Moisés, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aqui Jesus ele traz esse ensinamento dizendo para esse povo que Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, né? Quem mais aí, meus amigos? Pode me ajudar a lembrar? Ruth, né? Todos estão vivos. Esses dias eu estava conversando com o pastor aqui sobre isso. Eu estava dizendo que Deus, ele não é limitado ao nosso tempo. Se você parar para observar, o tempo pelo qual nós conhecemos, que horas são? De tal hora. Esse exemplo aqui hoje agora, né? São 10 horas e 31 minutos. Qual dia? Hoje, dia 21 de julho de 2024. Isso aqui é uma invenção humana. Quem te garante que hoje é dia 21 de julho de 2024? Quem te garante? A gente pode dizer que estamos no ano de 5.000. Podemos dizer que não, teve algo agora, uma data limite aí, estamos no ano primeiro, ano segundo. Né? Então, o tempo, ela é uma invenção humana, feita para facilitar na contagem dos anos, dos dias, para a organização da sociedade. Nada contra, mas é algo meramente humano. E Deus não está ligado a conceitos humanos. Agora, a questão da morte, da espiritualidade, não é algo humano, é algo divino. Foi Deus. A princípio Deus disse, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, como Adão pecou, e o pecado de Adão passou a todos os homens, todos que vieram após ele, exceto dois, que foi Elias e foi, já me esqueci o nome do outro, né? Um dos patriarcas, que não faleceram, Enoque, né? Esses dois não faleceram. Esses dois, um foi trasladado, né? E o outro foi arrebatado. Esses não faleceram. Do resto, todos os demais seres humanos faleceram, inclusive Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus morreu? Sim, Jesus morreu. Está escrito aqui na palavra. Ele foi crucificado, ele morreu, ele foi enterrado. Puseram ele lá na cova fria, lá, botaram lá uma pedra, lá selaram a pedra para que ele não saísse, porque havia rumor, né, que ele ia ressuscitar. Porém, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e nos dando exemplo. E como ele venceu, nós também haveremos de vencer. Mas essa morte aqui é aquela morte física. É a morte da alma que pecar, essa morrerá. Mas aqui nós estamos falando da morte, da vida, pós-morte. Então, quando Deus ele olha para o homem, Deus ele vai ver o homem, e Deus vai ver o homem que já morreu, mas ele vê o homem vivo, 100% vivo, porque Deus não é Deus dos mortos. Deus não é aquele Deus que, agora estou reinando aqui no mundo dos mortos. Não.
Deus ele reina no mundo dos vivos. E eu falo isso porque essa semana eu estava ouvindo um estudo bíblico de um pastor, e ele falando sobre o sono espiritual, né? Uma doutrina que tem, que muitas pessoas falam assim, não, mas é porque fulano morreu, agora está dormindo. O sono espiritual. Mas Jesus ele também fala sobre Lázaro e o rico. Jesus conta aquela história, e depois vocês podem procurar na Bíblia de vocês vão ver, quem não conhece, que é uma história que Lázaro havia morrido e foi levado para o seio de Abraão. O homem rico havia morrido e foi levado para o inferno. Agora, o interessante não é a questão da distância, não é disso. O interessante é que tanto Lázaro quanto o homem rico tinham plena consciência de que eles eram. Tinham plena consciência de onde eles estavam. Tanto que o tormento era tão grande na vida daquele homem rico, que ele pediu, pai Abraão, deixe que Lázaro molhe pelo menos a pontinha do seu dedo e venha aqui me refrescar. Então ele tinha plena consciência de todo o sofrimento, de tudo que estava passando ali. Então isso, mais uma vez, reforça a tese do que Jesus disse. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Então para Deus vive o pecador que morreu, assim como também aquele remido pelos seus pecados que morreu. A diferença é, o pecador, ele vai para um lugar de tormento, porque tem que se cumprir a palavra. Mas Deus vai dar jeitinho, meu querido. Deus não é brasileiro, não. Tem gente que diz, Deus é brasileiro. Não, não. Te enganaram. Deus não é brasileiro para dar jeitinho, não. Não posso nem falar nada mais além, porque vocês sabem como é que as coisas estão. Mas Deus não é brasileiro para dar jeitinho, não. Deus não é brasileiro para descondenar ninguém, sabe? Deus não é brasileiro para poder rasgar a multa de ninguém, aceitar uma propina. Não, esse daqui não, esse daqui vai para o céu. Com Deus não é isso, não. Deus ele vai olhar para a tua vida e vai dizer, abre seus livros. Qual é o livro que você tem escrito na tua vida? Qual a história que você tem contado na tua vida? Qual a sua história de vida? É isso que vai contar. Hoje está posto dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Escolha, pois, o da bênção para que viva tanto nesta vida quanto na vida futura. Pastor, eu não creio. Legal. Parabéns para você. Parabéns. Só não vou dizer continua. Porque se eu falar para você continuar nessa sua leitura de vida, nessa sua fé que você tem, você vai para o inferno. E o meu intuito aqui não é levar você para o inferno. O meu intuito aqui é tirar você do inferno. Então, tudo na vida são feitas de escolhas. A escolha que você está tomando hoje é a escolha que vai refletir na sua vida pós-morte. Já passamos até o tempo aqui. Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoa o Senhor Simão, o Senhor Fernando. Ajuda eles a compreender, Senhor, os mistérios de Deus, ó Pai. Pai querido, abençoa cada família, Pai, abençoa Deus a cada um, ó Pai, nesta hora, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. A paz do Senhor.